E aí, gente, bom dia, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo de avaliação do canal Barretos Cars, o carro da vez é esse Volkswagen Up TSI, ano 2019, modelo 2020, na versão Extreme. E esse aqui é mais um carro que está disponível no pátio de usados da Bavep, nosso parceiro Chevrolet do canal. Então já vai se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo, e nesse vídeo aqui eu vou falar os pontos negativos dele. Começando aqui a falar os pontos negativos, gente, da parte de fora do carro, apesar dele ter essa frente bonita, na minha opinião, logo aqui no farol já tem uma falha. Como é um carro moderno, eu esperava que ele tivesse pelo menos parábola dupla, e não, ele é só uma parábola simples, então na parte da iluminação ele fica aí pior que vários outros carros modernos, apesar de ter o farol de neblina, né? Mas aqui na parte do farol principal, na minha opinião, ele pecou, deveria ser parábola dupla, já que é um carro moderno. Mais um ponto negativo, gente, que eu vi aqui na parte externa do carro é as rodas, o desenho dela, né? Você vê que na parte da raiação, né, vamos dizer assim, ela até que não é feia, mas esse centro da Volkswagen muito grande me lembra muito Fusca. Então eu não achei bonito, achei demais esse Volkswagen muito grande. Então é um ponto negativo no carro. O carro eu até acho bonito, gosto das linhas dele, mas a roda com esse logo da Volks gigante eu não curti não, ponto negativo. E mais um ponto negativo, gente, que eu observei aqui na parte de trás é que ele usa freio a tambor, não é freio a disco nas quatro rodas. Por ser um carro moderno, eu esperava que sim tivesse freio a disco na parte traseira desse carro, então é um ponto negativo na parte da segurança. Aqui no capô do motor, gente, dois pontos negativos que eu identifiquei. Primeiro que é um carro moderno, né, e vendido na Europa, ele nasceu lá e não tem manta acústica. Você vê que tem até um local aqui específico para a parte de som, né, para diminuir ruídos, mas não tem manta acústica, então ponto negativo nessa parte. E quando você levanta o capô, você percebe que ele ainda tem essa varetinha de Uno aqui, coisa bem velha, antiga, antiquada, não combina com um carro moderno desse, então ponto negativo. E outro ponto negativo aqui, que você observa abrindo o capô do motor, é que ele é muito apertado. Olha só o tamanho aqui vamos dizer assim, da boca, né, do cofre do motor. E ela é toda ocupada, então na parte de manutenção o mecânico aqui vai reclamar, principalmente se precisar mexer no turbo que fica lá atrás. Então pontos negativos aí na parte do cofre do motor. Falando aqui do porta-mala, gente, um ponto negativo na minha opinião, não é só do porta-mala, né? É do carro como um todo. É que aparece muita lata nesse carro. Você vê que realmente isso aqui é a lata. É igual tem aqui fora. Bom, aqui no caso do para-choque não, mas aqui ó, é o mesmo material. É a lata do carro que fica aparente aqui em várias partes. Tanto aqui na parte de baixo, onde encaixa a tampa do porta-mala, como toda essa parte, olha, ela não é coberta. Então na parte de acabamento desse carro é um belo de um ponto negativo forte aí, porque é um carro europeu, ele nasceu na Europa, então ele tem que ser melhor que os tradicionais aí do nacional, do Brasil, né? Então parte de acabamento desse carro é um ponto negativo e já começa a ver aqui no porta-mala. Eu vou mostrar lá dentro também nas portas como a lata aparece. Só complementando aqui a parte do acabamento desse carro, né? É um belo de um ponto negativo. Quando você abre o carro, você já percebe, olha. Você vê que tem essa parte central de plástico, mas quase tudo em volta é a lata. Realmente a lata, olha. Você vê que não tem diferença nenhuma dessa parte para essa parte. E aqui fora, perto de onde você pega na maçaneta. Então, é um carro muito simples de acabamento. Eu acho que deveria ser melhor, pelo menos uma partezinha ali, ou que fosse pintada, ou então melhor, né, com um plástico assim por cima para dar um aspecto melhor no carro, mas na parte de acabamento realmente esse carro ele é muito simples e para mim deveria ser melhor. Na parte de trás aqui também, ó, você vê que muita lata aparente, então para mim é um belo de um ponto negativo nesse carro, que é europeu de nascimento, mas tem várias coisas aí de país subdesenvolvido, então para mim é um belo de um ponto negativo. Falar aqui para vocês, gente, na minha opinião, dois pontos negativos. O primeiro deles é referente à quantidade de vidro elétrico. Você vê que só tem dois. Então, um carro desse valor que veio da Europa só com vidro elétrico na parte dianteira. Então, ponto negativo já começa aí. Deixa eu só sair aqui e mostrar para vocês esse ponto negativo referente aos vidros elétricos, né? Que aqui atrás não tem. Você vê que aqui, ó, é manivela. Então, é um belo de um ponto negativo nesse carro, um carro moderno, bastante tecnológico, e não ter vidro elétrico para mim é um erro muito grave. E também referente ao acionamento deles, você vê que não tem escrito nenhum, ou seja, é mais um carro novo, moderno, e que o pessoal não coloca o vidro automático. Eu realmente não consigo entender
Porque é um negócio tão barato, vamos dizer, quase custo zero para a montadora, e eles continuam não colocando. Então é aquela história. Se quiser subir o vidro todo, você tem que cutucar o dedo até o máximo para fechar. Quer descer o vidro todo, tem que cutucar o dedo até embaixo até descer todo o vidro. Então é um negócio muito antigo, não combina com esse carro, para mim é um belo de um ponto negativo. E aqui, gente, um ponto negativo, na minha opinião, é referente ao volante. Você vê que ele tem o multifuncional, né? Volume, passar música, tirar volume, tirar o som, né? Deixar mudo, atender chamada, desligar, tem as funções aqui do computador de bordo, como vocês olham lá, vai trocando aqui. Mas, na minha opinião, ter um volante desse, num carro moderno desse, e ser esse volante simples, olha, igual de Gol mesmo, né? E vários outros carros populares aí do Brasil, para mim é um belo de um ponto negativo. Você vê que até essa parte aqui, ó, eles deixaram preto também, então ele fica realmente com cara de carro barato. E na realidade do Brasil não tem muita coisa barata, né? Então, na minha opinião, deveria ser um volante com acabamento melhor. Ponto negativo. Mais um ponto negativo que eu vi aqui na parte interna do carro é em relação às saídas do ar-condicionado. O ar-condicionado em si ele é excelente, né? Ainda mais numa cidade como Barretos, que é quente todo dia, então é muito importante ter ar-condicionado, ele funciona bem sim, mas as saídas eu não gostei muito. Você vê que aqui da lateral é tradicional, né? Vários carros têm uma saída aqui, e lá na outra ponta também, mas aqui na parte do meio você não reconhece logo de cara. Aí você descobre que é ali a outra saída do ar-condicionado. Então, em dias mais quentes aí que você quer logo entrar no carro, torar o ar-condicionado para dar uma refrescada, isso aí ele complica um pouco. Depois de alguns minutos, quando é uma viagem mais longa, né, ou percurso de cidade maior, o carro refresca como um todo sim. Mas para a hora que você chega e quer receber um vento fresco na cara, isso aqui não ajuda, porque ele não tem direcionamento. É só essa direção aqui, não tem como você aumentar, baixar, colocar para um lado ou para o outro. Então, na parte de direção aí do ar-condicionado, a parte central para mim foi um ponto negativo. E um ponto negativo que eu vi aqui, gente, na interna do carro, é essa parte da iluminação interna. Você vê que essa parte aqui, essa peça aqui usada para iluminar o interior do carro, é a mesma do Gol G5 lançado em 2008 e 2009. Então, na minha opinião, é um carro novo, moderno, concepção europeia, e usa a mesma peça de carro de 10 anos atrás, mais de 10 anos, né? Estamos em 2021. Então, para mim é um belo de um ponto negativo usar uma peça velha dessa. E também, concluindo a parte de iluminação do carro, você vê que aqui é a única parte de iluminação. Ali atrás não tem nenhuma outra iluminação, só tem essa. Apesar dela ter essas luzes auxiliares nas laterais, né? Além da central. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma peça muito antiga, é a mesma peça que eu tinha no meu Gol G5. Então, para mim é inaceitável, o carro tinha que ser melhor e uma peça nova, ponto negativo. Um ponto negativo, na minha opinião, gente, aqui na parte de trás do carro, é que o ocupante do centro, apesar de ter o encosto de cabeça para ele só tem o cinto abdominal, não tem o cinto de 3 pontos igual o das laterais e o tradicional do motorista e passageiro lá na frente. Então, como é um carro importado, né, de concepção europeia, na minha opinião deveria ter sim o cinto de 3 pontos, ponto negativo. Bom, gente, vim aqui na parte de trás do carro, né? Vocês estão vendo aqui o banco dianteiro, eu deixei como se eu estivesse ainda dirigindo, só para ver a questão do espaço interno aqui nos bancos de trás. E como é um carro pequeno, né, às vezes a pessoa tem dúvida, e olha aí como fica o joelho, fica encostado no banco mesmo. Se tivesse espaço para cutucar ali para dentro, o joelho entrava mais. Então, na minha opinião, é um carro pequeno, então muitas pessoas acham que essa parte não é um ponto negativo, mas na minha opinião é sim, porque pelo menos 4 pessoas ele deveria carregar bem. E como vocês estão vendo aqui, a parte de perna, ele fica bem apertado, com a perna realmente encostada no banco da frente. Então, não tem muito jeito, ponto negativo. Só complementando a parte do espaço interno aqui na parte de trás, né, nos bancos de trás, o ponto negativo, que a cabeça aqui está quase encostada na parte de cima, e na lateral aqui também ela está próxima. Então, na parte de espaço interno aqui no banco de trás, realmente não é o forte desse carro. Quem for comprar esse carro tem que ir pensando só na parte da frente mesmo. A parte de trás é muito apertado, como vocês estão vendo aqui. Ponto negativo na parte de espaço interno do banco de trás. E mais um ponto negativo que eu observei aqui no banco de trás, gente, é que ele tem somente o airbag ali do motorista e do passageiro. Coisa comum aí de carros europeus, americanos, né, que tem um padrão mais alto a ser exigido, é de ter também airbag aqui na coluna B. E ele não tem.
Então é um belo de um ponto negativo aí quando a gente encontra um carro importado, ele tem que ser melhor que o nacional, de concepção europeia, né, nesse caso aqui. Então é um belo de um ponto negativo, na minha opinião, deveria ter sim, pelo menos nessa versão que é mais cara, os airbags aqui da coluna B, ponto negativo. Vou falar aqui para vocês, gente, um ponto negativo que eu observei nesse carro, na realidade nesse somente não, né? Em vários aí 3 cilindros moderno com injeção direta, é que ele tem esse barulhinho. Não sei se o microfone vai conseguir captar, vou deixar aqui mais próximo. Não sei se conseguiu captar, mas ele tem um barulhinho como se fosse tucho batendo. E na realidade não é nada, né? Na parte técnica o motor aí está perfeito, não tem problema, mas ele tem esse barulhinho. O pessoal mais antigo aí pode achar que o motor tem algum problema, lembrar desse ruído aí de tucho batendo, mas na realidade é só uma parte negativa aí da parte de ruído desse carro. Na minha opinião, o motor e câmbio desse carro é excelente, já é uma tradição aí da Volkswagen nessa linha de carros menores com 1.0 turbo. Mas a única coisa negativa desse conjunto de motor e câmbio é esse barulhinho aí de motores modernos, né, com injeção direta. Então pode ser que incomode alguém, então vou colocar aí como um ponto negativo nesse carro. Beleza, gente? Esse foi o vídeo aí falando os pontos negativos desse Volkswagen Up TSI na versão Extreme, ano 2019, modelo 2020. Já se inscreve aí no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passa esse link aí para os seus amigos. Falou!